As análises de metilação de DNA requerem a extração do DNA e utilização das técnicas de PCR e eletroforese. Portanto, ao trabalhar esse assunto com estudantes de ensino médio, recomenda-se primeiramente detalhar os processos de extração de DNA, PCR e eletroforese, vistos nos vídeos anteriores. A análise denominada PCR específica para metilação, do inglês Methylation Specific PCR MSP, é uma das mais utilizadas e relativamente fácil de fazer em laboratório. Essa técnica envolve o tratamento do DNA com bisulfito de sódio, o qual converte citosinas não metiladas em uracila, enquanto que citosinas metiladas permanecem inalteradas durante o tratamento. As etapas da transformação do DNA consistem primeiramente no tratamento com hidróxido de sódio, NaOH, que vai levar à separação das duplas fitas, desnaturação, seguido de incubação com bisulfito de sódio, que vai promover a conversão das citosinas não metiladas em uracila, finalizando com a purificação em uma série de centrifugações, de maneira a lavar e eluir o DNA para o microtubo. Após o tratamento, o DNA pode ser mantido a menos 80 graus Celsius por até 1 ano, ou ser imediatamente utilizado para amplificação por PCR. Após o tratamento, o perfil de metilação pode ser detectado por PCR, e as citosinas metiladas e não metiladas são diferenciadas por primers específicos para a condição metilada e não metilada. Para realizar esse protocolo, é necessário que o laboratório seja equipado dos seguintes equipamentos: microcentrífuga e termociclador ou banho seco. O material plástico compõe microtubos de 1,5 ml ou 2 ml, micropipetas e ponteiras de 1000 microlitros, 200 microlitros e 10 microlitros. Suporte para microtubos e luvas. É necessário que todo o material seja esterilizado para evitar contaminações da amostra e dos reagentes. O objetivo dessa videoaula é a demonstração da técnica de MSP. O mesmo é realizado a partir de reagentes contidos em um kit comercial para a transformação do DNA com bisulfito de sódio. Há vários kits no mercado e o protocolo pode ser levemente diferente uns dos outros, mas o produto é sempre o mesmo, ou seja, DNA transformado e pronto para ser amplificado. O protocolo descrito a seguir é um dos kits comerciais. O primeiro passo é a preparação do reagente de conversão, que contém o bisulfito de sódio presente no kit. Vamos adicionar solução diluente e misturar a temperatura ambiente no vórtex por 10 minutos. Agora, vamos pegar nossas amostras de DNA previamente extraídas e adicionar NaOH. E incubar a 37 graus Celsius por 10 minutos. O NaOH vai desnaturar o DNA, ou seja, abrir as fitas duplas. Vamos adicionar o reagente de conversão, aquele com bisulfito, e incubar a 70 graus Celsius por 40 minutos. O bisulfito vai promover a conversão das citosinas não metiladas em uracila. Após o período de conversão com bisulfito, o DNA deve ser purificado e o excesso de reagentes deve ser lavado. Vamos utilizar uma coluna, que apresenta uma membrana com afinidade pelo DNA e, portanto, vai prendê-lo ali. E adicionar uma solução que vai ajudar o DNA a se fixar na membrana. Agora, vamos pipetar a amostra que estava no banho seco na coluna. Feche a tampa e misture, invertendo a coluna várias vezes. Centrifugue a 10.000 RPM por 1 minuto.
e descarte o líquido. Adicione a solução de dessulfonação à coluna e deixe a temperatura ambiente por 15 minutos. Após a incubação, centrifugue por 10.000 RPM por 1 minuto. Adicione a solução de lavagem na coluna e centrifugue a 10.000 RPM por 1 minuto. Repita esse procedimento. Agora, vamos retirar o DNA purificado da coluna, adicionando 25 microlitros de reagente de eluição diretamente na matriz da coluna. Centrifugue a 10.000 RPM por 1 minuto. Proceder a PCR ou congelar o DNA a menos 20 graus Celsius por períodos curtos ou a menos 80 graus Celsius por longos períodos, mais de 3 meses até 1 ano, para PCRs posteriores. Para a PCR, será necessário utilizar 2 pares de primers, um para a condição metilada, considerando que as citosinas estavam metiladas e, portanto, não sofreram a conversão em uracila pelo bisulfito de sódio, e o outro par de primers para a condição não metilada, onde a citosina foi convertida em uracila. Cada amostra deverá ser amplificada para os 2 pares de primers. O resultado poderá ser o seguinte conforme a figura. A amostra 1 apresentou bandas tanto para a condição metilada e não metilada. A amostra 2 apresentou bandas somente para a condição metilada. E a amostra 3 apresentou bandas somente para a condição não metilada. É comum que algumas amostras não apresentem bandas para nenhuma das condições, e nesse caso a amostra deve ser excluída do estudo. Isso ocorre porque a técnica de MSP é bastante agressiva ao DNA e pode degradá-lo se não for fielmente executada como recomenda o fabricante do kit.